O que é distância focal dentro de uma lente fotográfica? Eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo de uma forma muito mais prática do que isso sempre foi explicado. Do jeito que isso foi explicado, sempre ficou dúvida, as pessoas sempre ficaram sem entender ao certo o que é essa distância focal que está dentro das nossas lentes. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma lente que ela é uma lente linear, então é uma lente que fecha dessa forma aqui, ó. Tá? Então ela abre linearmente, ó. Então uma lente do passado, vou ter um pouco de dificuldade aqui só com uma mão. Ela abre linearmente a sua distância focal. Então a gente vê aqui que ela vai de 70 mm a 210 mm. E o que isso quer dizer? O que são esses números aí? Bom, isso aí é simplesmente uma distância, como o próprio nome já diz. Então, distância focal é a distância entre onde os raios de luz se cruzam aqui dentro, ou seja, o centro óptico da lente, o ponto nodal, até aqui atrás, onde a imagem toca no sensor. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ligar essa câmera aqui, tá ligado? Lá dentro tem o espelho. Se a gente passar aqui ela para o modo mirrorless, ó, passei para o modo mirrorless e eu exponho o sensor. Tá lá dentro, lá no fundo. Tá? Então, no modo Live View aqui da câmera, a gente tira o espelho da frente e torna uma câmera DSLR em uma câmera mirrorless. Ela fica focando através do sensor, fica medindo a luz através do sensor, ela faz tudo através do sensor. Reconhece rosto, então se torna uma câmera mirrorless. A distância focal é a distância entre o sensor e aonde se cruzam os raios de luz aqui dentro da lente. Então aqui é 210 mm. O que isso significa? Que daqui do lugar onde os raios se cruzam, tá, até lá atrás tem 210 mm, ou seja, 21 centímetros de distância do ponto nodal, do ponto do centro óptico da lente. Então é uma lente de ponto nodal e centro óptico variável. A gente consegue variar aqui a distância do centro óptico. Então eu vario de 70 mm, ou seja, 7 centímetros, até 210 mm, e isso em relação à saída da luz de luz da lente, que é mais ou menos aqui, ou seja, lá no fundo da câmera. Tá? Então isso é a distância focal. Não tem relação direta com ângulo de visão, porque lente sozinha, essa lente sozinha aqui, não tem campo de visão. Tá? Assim como um sensor sozinho lá dentro, ele não tem campo de visão. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o sensor 35 mm, sensor que é full frame para o sistema 35 mm. Aqui dentro dessa câmera, uma 7200, eu tenho um sensor 24 mm, sensor que é full frame para os filmes APS. Então, nenhum desses sensores aqui tem campo de visão. O campo de visão começa a acontecer quando a gente acopla uma lente em um sensor. Então, se eu colocar essa lente nesse sensor aqui, vai surgir uma conta que eu vou explicar logo em seguida aqui, que vai nos dar o campo de visão desse sistema. Se eu colocar essa lente nessa outra câmera aqui, que tem um sensor um pouco menor, eu vou gerar um outro campo de visão diferente, porque a diagonal lá do sensor é menor. Então, a parte do campo de visão da lente só se forma depois que a gente coloca ela na câmera. Então, dependendo da câmera, a gente vai ter um campo de visão diferente. Tá? Então, é muito diferente do que todos os outros sites e canais de YouTube explicou até agora. Como se a lente fosse o determinante do campo de visão. Então as pessoas falam, a lente 50 tem o campo de visão tal, a lente 85 tem o campo de visão tal. Mas não tem, lente não tem campo de visão. Só tem campo de visão a hora que ela entra na câmera em cima de uma diagonal, que aí fecha a conta. São duas variáveis que precisa para a gente ter um campo de visão definido. Muito simples a definição de distância focal, é simplesmente a distância da onde os raios entram na lente. Então o raio entra aqui por baixo
ele desvia para cima. O raio entra aqui por cima, ele desvia para baixo, e tem um ponto que eles vão se cruzar aqui dentro, que nesse momento aqui vai ser o 70 milímetros. Tá? Então, em 7 centímetros aqui dentro, 7 centímetros daqui até o sensor, essa é a distância focal. Então, isso é a distância focal. Não tem ainda relação com campo de visão. Só depois que isso tiver sido instalado em algum lugar, em alguma câmera, vai ter campo de visão. É por isso que as lentes mudam de papel. Uma lente que ela é uma teleobjetiva em um sistema, ela pode ser uma grande angular em outro. Ou seja, a mesma lente pode fazer todos os papéis, de teleobjetiva a grande angular, dependendo só do tamanho do sensor. Então é assim que é a definição de distância focal. É simplesmente uma distância, não tem relação com o ângulo de visão diretamente. Tá? Então a lente sozinha não tem campo de visão. O sensor da câmera sozinho não tem campo de visão. Então eu quero mostrar aqui como que uma lente pode mudar a partir de um fator que eu gosto muito, que é o fator de zoom. Então o fator de zoom vai nos dizer quanto de campo de visão essas lentes vão ter em cada sensor. Se eu instalar essa lente aqui em 70 milímetros aqui num sensor APS-C, vamos ver quanto que vai nos dar de zoom isso. Tá? Vamos ver aqui, ó. 70 milímetros, que é essa distância focal aqui, divididos por uma diagonal de 28 milímetros, que é do filme APS-C, tá? Que é a mesma do sensor APS-C, certo? A gente vai ter um zoom de 2,5 vezes. Então a imagem que a gente vai ver dentro da câmera, ela vai nos parecer 2,5 vezes maior ou 2,5 vezes mais próxima com essa milimetragem aqui, com essa distância focal. Se eu colocar a lente no 210 milímetros aqui, tá? Que é essa posição aqui, a gente vai ter, vamos descobrir aqui, 210 divididos por 28 milímetros, que é a diagonal do sensor APS-C, a gente vai ter 7,5 vezes de zoom. Então vai ampliar 7,5 vezes. Então as coisas vão parecer 7 vezes e meia mais próximos quando eu coloco essa lente aqui num sistema APS-C, que tem o sensor 24 milímetros, com diagonal de 28 milímetros. Então a gente tem aqui, digamos que uma teleobjetiva longa, porque ela conseguiu ampliar 7 vezes. Tá? Agora, quanto que isso daria de campo de visão, mais ou menos, nesse sistema aqui APS-C? Vamos descobrir? Então, para mim descobrir isso, é o seguinte, ó. Se eu colocar a lente 28 milímetros em cima de um sensor que tem uma diagonal de 28 milímetros, que é o caso do APS-C, eu vou ter a lente natural do sistema. Então vai ser 1 por 1, ou seja, 28 divididos por 28 dá 1. Tá? Então é a lente que não amplia e nem reduz o quadro. Tá? Se eu colocar uma lente menor do que 28 milímetros, eu vou ter redução da imagem. Então as coisas vão começar a aparecer mais longe do que eu estou vendo fora da câmera. Tá? Então, quando eu tenho 28 por 28, eu tenho 1 aqui. Tá? Então 28 por 28 dá 1 aqui de fator de zoom. Então se eu dividir 45 graus por 1, eu vou ter 45 graus, que é mais ou menos o campo de visão que a gente vai ter quando coloca a lente 28 milímetros em cima de um sensor com diagonal 28 milímetros. Como aqui eu estou colocando uma lente que é 2,5 vezes maior, eu vou pegar esse fator de zoom aqui e vou colocar aqui embaixo, ó, 2,5x. Então vamos descobrir quanto que mais ou menos vai dar o campo de visão. Isso aqui é uma conta básica, digamos que é uma simplificação da conta correta, ela dá um certo erro, porque isso aqui teria que usar arco tangente para a gente chegar ao resultado correto, exato. Mas aqui a gente vai chegar muito próximo dele com uma conta muito mais simples. Tá? Então 45 graus divididos por 2,5, que é a taxa de zoom, a gente vai ter um ângulo de 18 graus. Tá? Então,
18 graus de abertura. Então essa lente aqui vai enxergar através de um ângulo de 18 graus. Agora se eu passar ela para 210 milímetros, vamos ver quanto que fica o nosso ângulo de visão dela. Então, se eu passar ela para 210 milímetros, ela tem um fator de zoom de 7,5. Então a lente em 210 ela é 7,5 vezes maior que a diagonal. Então isso vai dar um ângulo 7 vezes e meio menor do que isso aqui, do que o 45, tá? Então, divididos por 7,5, que é a taxa de zoom, tá? 45 graus divididos por 7,5, que é a taxa de zoom em 210 milímetros. Isso vai nos dar 6 graus, tá? 6 graus. Então vejam que em 70 milímetros a gente tem 18 graus de campo de visão e em 210 milímetros a gente tem 6 graus de ângulo de visão. Agora vamos ver essa mesma lente aqui, tá, sendo colocada em cima de um sensor 35 milímetros. Quanto que vai dar? Mesma conta aqui, tá? 70 divididos por 43, ou seja, os 70 milímetros seria nessa posição aqui, 70 divididos por 43 milímetros, que é a nova diagonal, é a diagonal do sensor 35 milímetros aqui, tá? Então essa diagonal aqui que eu estou dividindo agora, tá? Antes eu estava dividindo por 28, agora eu estou dividindo por 43, que é a diagonal dessa câmera aqui, da D800, por exemplo, que usa esse padrão de filme aqui, que tem essa diagonal de 43 milímetros. Antes eu estava dividindo pela diagonal de 28 milímetros, que é a diagonal do APS-C, tá? Então vamos descobrir aqui. 70 por 43, a gente vai ter uma taxa de zoom de 1,6. 1,6x. Agora vamos descobrir aqui qual é a taxa de zoom com essa mesma lente aqui, a lente em 210 milímetros, em cima de um sensor maior, em cima de um sensor 35 milímetros. Então 43 milímetros embaixo e 210 em cima. Vamos dividir de novo isso aqui. Tá, 210 milímetros divididos por 43 milímetros. A gente vai ter uma taxa de zoom de 4,88, 4,9 vezes. Tá? Então agora a gente pode calcular o campo de visão para esse sistema aqui. Então, mesma coisa, tá? Aqui a gente, em 70 milímetros, que é nessa posição aqui, a gente tem uma taxa de zoom de 1,6. Então vamos dividir 45 graus por 1,6. 45 divididos por 1,6, a gente vai ter um campo de visão de 28 graus. Então essa lente aqui, nesse sensor aqui, vai ter um campo de visão de 28 graus. Ela em 70 milímetros. Agora em 210 milímetros, vamos descobrir qual é o campo de visão que ela vai ter. Então vamos dividir agora 45 por essa outra taxa de zoom aqui, ó, que é 4,9. 4,9. Então a gente vai ter um ângulo de visão de 9 graus. Vejam que daqui para cá, no sistema PSC, no sensor 24 milímetros, a gente tinha 18 graus com a lente em 70 e a gente passou a ter aqui 28 graus com a lente em 70 milímetros aqui no sensor 35 milímetros. Então aumentou o campo de visão, porque diminuiu o zoom do sistema. Tá? Agora, aqui a gente tinha, em 210 milímetros, tinha 6 graus de campo de visão. Agora, no nosso novo sistema, no sistema 35 milímetros, a gente passou a ter 9 graus de campo de visão. Agora a gente vai fazer aqui para o sistema médio formato, que é esse filme aqui. Tá? Então, esse filme aqui é maior do que o sensor 35 milímetros e é bem maior que o sensor 24 milímetros. Então vejam que essas duas câmeras aí, elas não são full frame para esse filme aqui, porque esse filme aqui é maior. E existem câmeras digitais com sensor maior também, equivalente a esse tamanho de filme aqui mais ou menos. Tá? Então são as câmeras digitais médio formato, são câmeras de altíssimo nível, sistemas
diferentes não são full frame entre si. Tá? Então, essa câmera aqui, a PSC, não é full frame para essa câmera aqui, porque essa câmera aqui tem um sensor maior. E essa câmera aqui, padrão 35mm, não é full frame para o sistema 120, aqui para o sistema médio formato, sistema 60mm de fotografia. Tá? Então a gente vai calcular agora para o sistema 120, sistema médio formato. 70mm é a nossa lente aqui no mínimo, de zoom. Então, dividido pela diagonal desse novo sistema aqui, que é 54mm. Então, vamos fazer 70 divididos por 54. Então, a gente vai ter uma taxa de zoom de 1,3. Tá? E com a lente em 210mm, em cima de um sensor médio formato, tá? A gente vai ter 210 divididos por 54, a gente vai ter uma taxa de zoom de 3,9. Tá? Então agora a gente pode calcular aqui o campo de visão dessa lente aqui, mínimo e máximo em cima de um sistema médio formato. Tá? Então vamos dividir aqui 45 graus, que é o campo de visão da lente natural. 45 graus divididos por 1,3 é igual a 34 graus. Tá? 34 graus de campo de visão. Então a lente aqui em 70mm, em cima de um sensor que tem diagonal de 54mm, a gente vai ter uma taxa de zoom de 1.3x, 45 graus divididos por 1.3x, a gente vê que o sistema vai ter mais ou menos 34 graus de campo de visão. E aqui para 210mm, tá? Vamos dividir então 45 graus pela taxa de zoom em 210mm, que é 3,9. Então a gente vai ter um campo de visão de 11 graus. Opa, não esqueça de mostrar. Então vejam aqui a diferença entre os sistemas. Aqui a gente vê claramente que os sistemas não são cropados, são taxas de zoom diferentes. Então vejam que o sistema PSC não é cropado em relação ao sistema 35mm. E o sistema 35mm não é cropado em relação ao sistema médio formato. O sistema 24mm com a mesma lente, ele dá um zoom maior do que um sistema 35mm que tem uma diagonal maior. Veja aqui que o zoom em 70mm era 2,5x, aqui no sistema 35mm já caiu para 1,6x. E aqui no sistema 60mm, sistema médio formato, já caiu para 1.3x. Então o que varia não é o crop, o que varia é o zoom. Então todos os sistemas, por exemplo, o micro 4/3, que teria para cá o sensor menor ainda, ele teria uma taxa de zoom maior ainda. Todos os sistemas para o lado de cá vão ter taxas de zoom maiores. Então eles vão ampliar a imagem mais do que isso aqui. Não é que eles são cropados, eles têm uma taxa de zoom diferente. O zoom é maior, por isso que a gente tem que adequar a lente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo levantar a taxa de zoom de um sistema para o outro. Então, por exemplo, daqui para cá, tá? A taxa de zoom eu posso fazer simplesmente aqui, ó, dividindo essa diagonal por essa. Então, 43 divididos por 28, eu vou ter, incrivelmente, 1,53 vezes. Ou seja, o que chamam de chama de fator de crop, na verdade, é o fator de zoom. 1,53 vezes. Tá? Então, o sistema APS-C, ele amplia a imagem na taxa de 1,53 vezes do sistema 35mm. Então isso aqui é zoom.
porque a gente vê aqui, ó, então se eu pegar, veja aqui, que aqui deu 2x,5 de zoom e aqui deu 1.6x. Se eu pegar aqui, ó, 2.5 divididos por 1.6, eu tenho os mesmos 1.5. Tá? Vejo aqui 1.5. Por quê? Porque não é fator de corte entre os sistemas, é fator de zoom. A mesma coisa aqui, ó, eu posso pensar que o sistema 35mm ele é cropado em relação ao médio formato, mas não. Ele é um sistema ampliado em relação ao médio formato. Tá? Veja só, se eu pegar aqui eu tive um zoom maior do que aqui. Então, por exemplo, se eu dividir aqui, ó, esse zoom que eu obtive aqui, ó, 1.6 divididos por 1.3, eu vou ter a diferença de zoom entre os sistemas, 1.23. Tá? Então, se eu dividir isso aqui por isso aqui, eu vou ter 1.23. Se eu dividir isso aqui por isso aqui, eu vou ter 1.23 também. Então, o sistema 35mm tem uma taxa de zoom de 1,3x da taxa do médio formato. Então, não é que ele cropa daqui para cá, que esse aqui cropou essa imagem aqui, veja, porque, olha só, aqui com essa mesma lente 70mm, eu tenho 34 graus, ou seja, um campo de visão bem grande. Aqui no sistema 35mm eu teria, em tese, um campo de visão cropado, mas não é cropado, é porque aconteceu mais zoom, por isso que o campo de visão diminui. Então aqui também é 70mm. Aqui é 210mm, tá? Então vejo que nada é cropado, na verdade. São sistemas que têm taxas de zoom diferentes, ou seja, fator de zoom diferente. Outra maneira aqui, eu cheguei a 1.23 dessas taxas de zoom aqui de cima. Se eu dividir 54mm, que é a diagonal do médio formato, pela diagonal do 35mm, eu chegaria no fator de corte entre esses dois sistemas. Tá? 54 divididos por 43. Mesma coisa que aqui, tá? Aqui eu cheguei no fator de zoom, que chamam de fator de corte, mas na verdade é fator de zoom. Então o sistema 24mm dá mais zoom do que esse aqui. Aqui é a mesma coisa, esse sistema aqui vai dar mais zoom do que esse aqui. E esse aqui vai dar mais zoom do que o próximo sistema maior que tivesse aqui, ó. Por exemplo, o grande formato. Então o sistema médio formato ele dá mais zoom na imagem do que o sistema grande formato, e assim por diante. Então vamos ver aqui o resultado do fator de zoom entre o sistema 35mm e o sistema médio formato. Olha só, deu a mesma coisa, 1.25. Tá? Então, por exemplo, daqui para cá, a gente tem 1,25, tá? De fator de zoom. As pessoas chamariam de fator de crop, mas é fator de zoom. Então, esse sistema aqui dá 1,5 vezes mais zoom com a mesma lente do que esse aqui. Tá. Então aqui fica claro que lente não tem campo de visão. Tá? A lente não tem. Ela sozinha, a lente sozinha não determina campo de visão. Quem determina é a conjuntura de sensor, ou seja, de diagonal de sensor e lente. Aí a gente tem campo de visão. Agora, se a gente não tiver o sensor, a gente não tem campo de visão. Então, o campo de visão depende da diagonal de cada sensor. E a gente vê aqui que não existe essa ideia de cropado, de sensor cropado, de câmera cropada. Todos os sensores são inteiros, tá? Todas as câmeras são inteiras. E não existe essa ideia de que a lente tenha um campo de visão. Tá? Então, o campo de visão depende sempre de duas coisas. Da distância focal, que é onde os raios se cruzam aqui dentro da lente, até aonde chega no sensor aqui atrás. Tá? Então, isso é distância focal. Então, distância focal pela diagonal do sensor, a gente tem a taxa de zoom. E com a taxa de zoom, a gente praticamente mata a charada e descobre o campo de visão que cada lente vai dar em cada sistema
fotográfico. Então, são sistemas fotográficos diferentes. Então, um sistema fotográfico tem uma diagonal de 28 milímetros, então a gente precisa, em relação a esse aqui, que tem uma diagonal de 43 milímetros, eu preciso usar uma lente 1.5 vezes menor do que nesse aqui, para ter o mesmo zoom. A mesma coisa aqui, esse sistema aqui é 1.25 vezes menor a diagonal do que esse aqui. Então nesse sistema aqui eu vou ter um zoom de 1.25 vezes a mais. Então eu tenho que usar nesse sistema aqui uma lente 1.25 vezes menor do que eu uso aqui. Tá? E assim por diante. Para esse lado aqui é a mesma coisa, e para o outro lado é o contrário. Então o sistema micro 4/3 que tem aqui, ele vai precisar de uma lente menor ainda, porque a diagonal dele é menor, para mim conseguir a mesma foto. Então, para mim ter a mesma foto em todos os sistemas, eu tenho que ir adequando a lente à diagonal do sensor. Então nada é cropado, na verdade. Nada é cropado. Vejam isso. Essa ideia de sensor cropado, de câmera cropada, é muito destrutiva. Tá? Muito pejorativa, porque não existe. Se o APS-C é cropado, o 35mm também é cropado, porque existem sensores maiores. Ou seja, se esse aqui é o full frame, como que o médio formato, que é maior, vai ser mais full frame ainda? Então a ideia de full frame é totalmente errada. Tá? E a ideia de cropado também não faz sentido nenhum, porque nada é cropado. São sistemas fotográficos diferentes que precisam de lentes diferentes para a gente obter o mesmo campo de visão. Tá? Então, por exemplo, aqui, para mim ter 40 graus aqui num sistema 35mm, eu tenho que usar uma lente 50. Para mim obter os mesmos 40 graus num sistema APS-C, eu preciso usar a lente 35. É simplesmente isso, não é cropado. Aqui eu tenho que usar a lente 35, porque esse sistema de diagonal de 28mm dá mais um com a mesma lente do que nesse aqui. Então eu tenho que compensar isso na lente. Tenho que colocar a lente 1,5 vezes menor para conseguir o mesmo campo de visão, a mesma perspectiva nos dois sistemas. Então, sistema 35mm eu coloco a lente 50mm para ter 40 graus. Sistema 24mm, APS-C, eu coloco a lente 35 para ter 40 graus de campo de visão. Tá? Então eu tenho que compensar na lente. Vejam aqui que do APS-C, do sistema 24mm, tá? Para o médio formato, a diagonal dobra. Então daqui para cá é o dobro. Então esse sistema aqui, APS-C, ele dá o dobro de zoom, é 2x, porque se eu dividir 54 por 28 é 2x de zoom. Então se eu vou usar aqui uma lente, por exemplo, 100mm aqui, eu vou ter um campo de visão. Aqui eu vou ter que usar a lente 50mm para ter o mesmo campo de visão. Porque a taxa de zoom desse sistema aqui é 2 vezes a desse. Então esse sistema aqui dá 2 vezes o meu mais zoom com a mesma lente. Então eu tenho que colocar uma lente que é a metade para conseguir o mesmo campo de visão. Que aí eu mantenho as taxas de zoom iguais aqui entre os dois sistemas. Tá? Mesma coisa aqui, o sistema 35mm, tá? Ele tem um outro sistema que é o micro 4/3, que tem a diagonal a metade dessa aqui. Diagonal em torno de 22mm. Então eu não desenhei aqui, tá? Mas poderia ter desenhado o micro 4/3. Então a diagonal é a metade dessa aqui. Então se aqui eu vou usar a lente 50mm, eu vou ter o 40 graus de campo de visão. No micro 4/3 eu vou usar a lente 25mm ou 24mm, vou ter o mesmo campo de visão, a mesma perspectiva, eu vou poder bater a foto da mesma posição. Tá? Então os sistemas vão ter as mesmas perspectivas se a gente usar lentes que vão nos dar os mesmos fatores de zoom. Então se eu usar uma lente aqui que vai me dar 2,5x de zoom, se eu usar aqui uma lente que vai me dar 2,5x de zoom, eu vou ter a mesma perspectiva, o mesmo campo de visão entre os dois sistemas, eu vou conseguir bater a mesma foto. Então esse vídeo aqui eu fiz para tentar iluminar o entendimento das pessoas dos sistemas fotográficos, para elas entenderem que não existe câmera cropada, que não existe sensor cropado, todas as câmeras são inteiras, tá? Todos eles são full frame para algum tipo de
sistema fotográfico que existe. Então, a câmera do padrão 35mm, ela obteve digamos assim, o apelido, cooptou o apelido de full frame, mas é um apelido totalmente errado, porque todas elas são full frame, tá? A câmera APS-C é full frame para o sistema 24mm. Então, full frame é só um termo de comparação que nasceu do tempo que existiam umas câmeras da Olympus que elas conseguiam bater duas fotos em cima desse mesmo frame aqui de 35mm. Então as pessoas iam na loja e pediam uma câmera full frame, porque elas não queriam a câmera half frame, tá? Então elas queriam a câmera quadro completo, ou seja, que batesse assim a foto, ó, do quadro inteiro, e não as câmeras que batiam duas fotos nesse mesmo espaço aqui. Então eram as câmeras PEN da Olympus, teve várias marcas que fizeram. Então a pessoa tinha que dizer que ela não queria a meio quadro, ela tinha que dizer que queria a quadro completo, ou seja, a full frame. Então esse termo, essa ideia do full frame, acabou pegando nesse tamanho de filme aqui, e de forma muito errada, porque todos os filmes são full frame. Tá? Full frame é só um termo de comparação. Então essas câmeras da Olympus, que eram as câmeras de meio quadro, acabaram, digamos assim, confundindo tudo, porque as pessoas acabaram atribuindo o termo full frame a um tamanho de filme. O termo full frame não pode ser ligado a um tamanho de filme. O termo full frame, ele é só um termo de comparação. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui minha Nikon D7200 e vir aqui no menu, eu venho aqui no modo, na área da imagem, tá? E eu estou no modo DX. Então esse modo DX é o modo full frame do APS-C. Tá? Então se eu trocar aqui a área do sensor, eu passo para um modo não full frame. Tá? Então vejam que isso é um termo de comparação. Eu deixei de usar full frame. Agora, se eu voltar aqui, eu volto a usar full frame desse sensor. Então o termo full frame não pode colar em um único tamanho de filme, porque todos os filmes são full frame. Então, para algum sistema, todos os filmes são full frame. Então, uma câmera APS-C aqui, ó, uma 5300, também é full frame, mas ela é full frame só para esse filme aqui. Não é para esse filme aqui e nem para esse. Assim como uma câmera 35mm aqui, não é full frame para esse filme aqui, tá? Porque ela não consegue registrar um quadro desse tamanho aqui. Então ela não é full frame para filme médio formato. Então esse é o modo certo de usar esse termo de comparação, que é full frame. Tá? Então espero ter ajudado aqui com esses conceitos totalmente diferentes do que sempre são tratados aí pela internet afora. Essa forma aqui é a forma, digamos que facilita o entendimento dos sistemas fotográficos. Porque fora daqui do meu canal, tudo é explicado de maneira bitolada aos 135mm. Então, dizem que aqui é um crop de 1,5 e aqui é um crop, digamos, abaixo de 1, um crop de 0,8. Mas isso não existe, não faz sentido uma coisa dessa, porque se esse aqui é full frame, como que esse aqui vai poder ser mais full frame ainda? Tá? Então, colocaram aqui o marco 0 no 35mm, só que isso é uma coisa que atrapalhou demais as pessoas entenderem os sistemas fotográficos como um todo, e não como se aqui fosse o norte e depois o resto tudo é cropado. Tá? Então eu trago aqui os sistemas fotográficos vistos de cima e não vistos a partir do 35mm, visto a partir do que foi determinado como sistema full frame, porque não faz sentido. Não tem como um sistema aqui, por exemplo, o médio formato, ser mais full frame ainda. Tá? Então, veja que o termo full frame ele só serve para uma coisa, para comparações. Tá? Ele não pode ser atribuído a um tamanho de filme, porque simplesmente quer dizer quadro completo. Tá? Então é isso aí, um abraço.